Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa webconferência. Eu sou o professor Carleto, responsável pela disciplina de logística aplicada ao setor público. Essa disciplina, ela é constituída, além do livro base que norteia toda essa disciplina, nós temos 5 unidades. A primeira, ela trata das questões relacionadas com a introdução à logística. A unidade 2, ela trata de questões de transportes. A unidade 3, gestão de estoques. A unidade 4, localização e arranjos físicos. A unidade 5, gestão de operações logísticas. Em cada unidade, eu incluí uma série de vídeos, apresentações de PowerPoint, textos, artigos científicos que vão reforçar os conteúdos em cada unidade, contribuindo assim, então, na construção de conhecimentos sobre um tema tão importante que é a logística para a eficiência das organizações, quer seja público, quer seja privadas e organizações do terceiro setor. Em cada unidade tem um conjunto de tarefas, no total de 15. Então, aí já vem um lembrete meu para que vocês mantenham, observem os prazos, é um conjunto grande de atividades, e que vocês não deixem para os últimos momentos, né, para irem fazendo as correções. Mas são todas as atividades bem simples que vocês vão encontrar facilmente nos textos. Além disso, nós temos, eu tenho feito várias postagens nos fóruns sobre notícias relacionadas à logística, tanto nível nacional como internacional. Isso são notícias curtas e que peço para que vocês comentem, façam as suas avaliações, as suas referências e também possam incluir também novidades que vocês possam ter a respeito da logística, dos vários modais, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A ideia de hoje é conversar com vocês, aprofundando um pouco mais a respeito desse tema, é de trazer algumas atualidades relacionadas à logística. Então, algumas metodologias, algumas ferramentas de TI que são utilizadas por empresas, transportadores, operadores, dos vários modais. É uma abordagem de cenários no Brasil, Europa e Estados Unidos, que são os centros logísticos mais avançados. Também nós colocamos algumas videoaulas que reforçam os conteúdos dessa disciplina. A minha ideia de hoje eu tenho um conjunto de slides que eu gostaria de apresentar para vocês, e aí, depois que eu passar essas apresentações, a gente abre daí para comentários, para debate, para as considerações a respeito de vocês desses temas, e também que vocês possam contribuir com informações gerais a respeito da disciplina e de novidades dentro da área. Já tenho visto aqui vários colegas presentes, a Josiane, o Jean, Graziela, Vera, a Nelise, sejam todos bem-vindos a essa webconferência. Então, relacionando o que eu programei para hoje, o primeiro slide eu trato de um assunto que é do modal aéreo, que é uma parceria realizada entre a TAM, de capital brasileiro, e a LAN, que é capital chilena. Essas empresas se fundiram, né, houve uma fusão e formou a LATAM. E todas essas organizações, elas estão buscando alternativas para melhorar a sua eficiência logística. E aqui vocês podem observar que é o interior do salão desta aeronave, onde eles alteraram a composição, substituíram os componentes, os insumos que são utilizados na fabricação desses bancos, e com isso eles estão reduzindo em 1/3 o peso desses componentes.
Isso tem um impacto bastante forte no consumo de querosene, que é o combustível da aeronave, e com isso reduz custos na operação. Um outro trabalho que está sendo feito por companhias aéreas, que é a utilização de alumínio e a utilização de fibras de carbono nas asas e nas fuselagens. Também com o mesmo objetivo, diminuir o peso da aeronave e com isso ter uma melhor eficiência no consumo de querosene. Também dentro deste modal, a Lufthansa, ela tem feito um trabalho bastante forte e que seguramente vai ser seguido por outras companhias aéreas, que é a substituição de um componente na fabricação dos containers. Hoje, os containers são feitos de alumínio. Eles têm um tamanho de 7 metros cúbicos, que comporta uma capacidade de 800 quilos de carga, e esses, durante o manuseio, o transporte, o carregamento, o descarregamento, eles geram muito, amassam, tem furos, então gera um custo muito grande de manutenção. Eles estão substituindo esse alumínio e colocando polipropileno, que é um componente que reduz o peso do container até 7 quilos. Ele continua com 7 metros cúbicos, continua podendo transportar até 800 quilos, mas há uma redução bastante grande em relação ao peso desse equipamento. Uma outra solução proposta pelos engenheiros é de você mudar alguns ângulos de asa, e isso causa um impacto bastante forte na aerodinâmica. Todo esse conjunto de ações, o objetivo, repito, é melhorar a eficiência na operação e reduzir o consumo de querosene. Aqui nesse slide eu apresento para vocês um assunto que impacta muito forte e que gera um passivo para as organizações, as companhias aéreas, e que é o extravio de bagagens. Um dado levantado pela Airbus, que é uma companhia aérea com capital francês e inglês, eles dizem que há uma perda por ano de 26 milhões de bagagens, que são extraviadas, que são desviadas, né? Então, a Airbus, ela está colocando um chip na bagagem e que permite a rastreabilidade desta bagagem por meio de GPS. Isso é uma solução bastante importante. Aqui, apenas em caráter ilustrativo, eu apresento o interior para que vocês possam comparar com o da Latam. Este é uma das principais companhias aéreas do mundo, que é a japonesa, que é a Nippon Airways, e aqui vocês observam toda a estrutura, toda a tecnologia, todo o conforto, né, dentro do salão dessa aeronave. Esta, repito, ela é japonesa, e aqui uma outra companhia, a sul-coreana, para que vocês possam ter uma ideia de tecnologia existente no salão da aeronave. Um conceito bastante forte, bastante importante e já tradicional na Europa, nos Estados Unidos, e como aeroportos de Frankfurt, na Alemanha, Atlanta, nos Estados Unidos, e nós temos no Brasil um projeto dessa natureza, do aeroporto industrial, que é no aeroporto de Confins, aí onde vocês têm a imagem. Qual que é o conceito? Eu posso ter uma empresa instalada dentro de um distrito industrial, ou eu posso ter essa mesma empresa dentro de um sítio aeroportuário, num aeroporto industrial. E aí eu vou produzir componentes, um produto de alto valor agregado. Por exemplo, química fina, semicondutores, eletroeletrônico, fármacos, produção de joia, vacinação, e esses produtos, eles são utilizados pelo modal aéreo e uso exclusivo para exportação. Este é o conceito de aeroporto industrial. Também posso fazer ali, nessa indústria, uma linha de montagem. Ou seja, eu posso importar componentes, peças, por exemplo, de um celular, de um notebook, de um projetor, um eletrônico, e eu importo componentes
do México, de Singapura, da Holanda, da Alemanha, e aí eu tenho uma linha de montagem, monto esse produto e encaminho via modal aéreo para a exportação. Qual que é a diferença disso? No custos, nas questões burocráticas, na flexibilidade da operação, na redução de questões tarifárias, nas questões de redução de despesas tributárias. Então, o impacto é que eu atuando dentro de um sítio aeroportuário, eu tenho uma redução de até 35% a menos se eu tivesse com essa mesma empresa instalada dentro de um distrito industrial. Então, a competitividade ela é bastante grande. Esse terreno eu posso tanto comprar como alugar esse espaço dentro, evidentemente, do sítio aeroportuário. Um outro item bastante importante que é a utilização de drones. Os drones são objetos voadores não tripulados e que têm principalmente uma ação dentro do meio militar, para reconhecimento, para ele observar o teatro de operações, fazer fotografias aéreas e mesmo bombardeio. O drone hoje ele é empregado em várias áreas, em vários setores da indústria cinematográfica, muito forte no setor esportivo, e dentro da logística também bastante forte. Na sequência eu vou comentar algumas maneiras de como que o drone está sendo utilizado dentro da logística. Então aqui algumas fotos de alguns drones com câmeras, né, para obtenção de imagens, né? Mesma coisa. Aqui alguns drones, aqui vocês observam as bombas, né, que é para utilizado em guerras, né? E é o maior, o mais veloz, que é esse, o X-47B, que é da Marinha Americana, ele atinge 1.224 km por hora. Aqui uma foto dele que é um pouco maior de um veículo, de um automóvel. Esta foto, ela é em Israel, na cidade de Tel Aviv, num centro aeroespacial instalado em Tel Aviv. Isso é uma torre, né? Vocês podem observar aqui que toda a estrutura é uma pista de 500 metros de comprimento. Isso aqui são cápsulas, né? Onde são transportadas pessoas, e até 2 pessoas. Essas cápsulas, elas são acionadas por smartphone, né? E aí elas podem atingir até uma velocidade de 70 km por hora dentro desse centro universitário. E isto é um projeto piloto que está em funcionamento e ela é utilizada para a mobilidade das pessoas, dos alunos, né, de todo o corpo administrativo dentro desta universidade. E resolve daí uma das questões de mobilidade urbana. Um outro assunto também importante e vem impactar forte dentro da logística, que é o uso dos dirigíveis. Este é um exemplo de uma companhia brasileira, a Airship, e que ela produziu este veículo. Ele alcança uma altitude de 500 metros, ele pode atingir uma velocidade de 120 km por hora e tem uma capacidade de até 50 toneladas de carga. E aí, fazendo uma conexão com a utilização de drones, existem estudos feitos no sentido de você utilizar a combinação dos dirigíveis e o drone para fazer a distribuição de produtos, principalmente com o advento do comércio eletrônico. E elimina o problema de dispersão, que advém do comércio eletrônico, e resolve um dos problemas da última milha, que é um problema forte da logística tradicional. Como que é feito isso? Ao invés de você ter os CDs, né, a parte física, você joga esse armazém para cima. E aí toda essa carga, você coloca em containers, e aí você sobe com o dirigível e faz a utilização, a distribuição disso com os drones. Com o advento do comércio eletrônico, você vai ter
cargas pequenas, cargas de 1,5 kg, e normalmente com o drone você pode atingir distâncias de 15 quilômetros. Então, é um projeto bastante forte para o emprego do dirigível. Também, ele é utilizado para as questões de logística humanitária. Então, eventos como maremoto, terremotos, tsunamis, incêndios florestais, desmatamentos, áreas que houve desmoronamentos, né, e que toda a infraestrutura logística de acesso, ela foi comprometida. Então ali nós temos uma população que ficou ilhada, uma população que ficou sem acesso de transporte, pessoas que morreram, pessoas que precisam ser resgatadas, pessoas que estão feridas, que precisam ser transportadas. Então você precisa ter uma condição de chegar até esses pontos críticos. E aí o dirigível, ele permite esse acesso, onde você plana em cima do local, e aí você desce com um guindaste, você desce com as pessoas que vão auxiliar nesse socorro. Então, bastante forte para o emprego de logística humanitária. Aqui uma outra foto do Airship. E este é um conceito bastante forte e desenvolvido na Holanda, que é uma solução proposta pela DHL, que é um dos maiores operadores logísticos do mundo. Ela perde para a UPS, que é de capital americano, e a DHL, ela, como na Holanda é um país que tem uma cultura, um país plano e que tem uma cultura forte do emprego da bicicleta, eles utilizam esse recurso, esse equipamento que foi especialmente construído, né, para executar a distribuição de produtos nesse país. É uma solução bastante eficiente, tem um impacto ambiental pequeno, ele contribui com as questões de mobilidade. Uma outra solução bastante importante, que é a utilização dos containers. A partir do momento que eles são desativados, né, depois do seu uso, eles são uma das soluções, o emprego na área de construção. Aqui eu apresento para vocês duas fotos, onde eles são utilizados para a construção de edifícios. Recentemente, eu estive numa visita em Guarapuava, numa propriedade rural, onde o produtor ele cria gado através de confinamento da marca Angus para abate em frigorífico. E aí não trato da sede do proprietário, mas sim da sede administrativa, né, da fazenda. Toda ela tem uma estrutura com base em containers. Então a sede onde fica toda a parte operacional, você tem ali, em vários andares, né, no formato de torre, e é onde você funciona o escritório, com ar-condicionado, com varanda, com extintor de incêndio, e todo ele computadorizado, né, com salas de reuniões, toda a infraestrutura montada dentro desses containers. E aí, à margem dessa parte central, você tem vários containers que são utilizados para garagem, depósito de implementos agrícolas, de EPI, de fertilizantes, de sementes, e muito fácil o emprego, muito rápido, né, o emprego desse material para a gestão da propriedade rural. O comércio eletrônico ele traz um impacto muito forte na logística. As soluções da logística tradicional para a entrega, para a distribuição da logística tradicional não serve para o comércio eletrônico. E nós ainda estamos num momento embrionário no país. Hoje, para vocês terem uma ideia, 25% só de volume de vendas vem do comércio eletrônico. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma comparação, 70%, 75% é feito via comércio eletrônico. Algumas razões aconteceram para esse crescimento aqui no Brasil. No ano de 2016, para que vocês terem uma ideia, foram vendidos 55 bilhões de reais e em torno de
houve um crescimento de 11% em relação ao faturamento do ano de 2015. No ano passado, o ano de 2017, esse faturamento ele cresceu para 60 bilhões de reais, com um volume de 200 milhões de pedidos. O que aconteceu isso para que esse crescimento? Uma série de facilidades, como o advento da internet, o advento do smartphone, as questões das lojas, elas ficaram muito mais fácil o acesso às lojas, a identificação, a localização, para que o cliente possa localizar o seu produto, as informações a respeito desse produto, a credibilidade dessas lojas, a bancarização, que é a facilidade com que a pessoa, o cliente, né, que vai comprar via comércio eletrônico, ele possa comprar e possa pagar e a própria segurança, né, de tudo isso é que permitiu esse avanço que o ano passado a gente chegou na ordem de 60 bilhões de reais. Um outro fator que foi importante com a crise econômica que nós estamos passando, houve uma redução e o número de desemprego crescente. Hoje a gente está na ordem de 12,7 milhões de brasileiros desempregados. Então, no ano passado, a gente teve uma redução de compras pela classe C, por conta do desemprego, né, redução do valor de salários. Em compensação, houve um incremento de vendas nas classes A e B, fazendo com que o preço médio do ticket, daqueles 200 milhões de pedidos, esteja na ordem de 380 a 400 reais o preço médio de cada pedido comprado via comércio eletrônico. Um outro aspecto bastante importante é a questão de logística urbana. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo. O próprio comércio eletrônico, ele traz um impacto bastante forte, que é o problema de dispersão, né? Onde até você chegar com o produto, a distância entre os vários pontos de entrega, dos vários clientes, então isso gera uma dificuldade para as empresas em montar uma rota para que elas possam executar essa entrega. E aí, evidentemente, quando eu não consigo fazer a entrega, eu gero um problema de logística reversa, ou seja, o retorno para o CD e depois no outro dia uma nova roteirização. Isso tudo é custo, impacta na operação. Então, no exemplo que é feito entre a UPS americana e a Texaco, a UPS ele fez um investimento bastante forte em armários que são disponibilizados dentro do posto, em algumas áreas, mas são quantidades enormes de armários. E aí o cliente, ele compra ou ele loca aquele armário. Quando ele dispara uma compra via comércio eletrônico, esse americano, e a UPS é a empresa que vai executar a entrega, a distribuição lá no ponto do cliente, ele é informado no site, né, aonde é a localização desse meu armário, qual o código de acesso. Então a UPS, que é o operador logístico, ele pega no CD, pega esse produto e vai fazer a entrega. Só que ele não vai realizar toda a entrega dentro dessa dispersão, que é um efeito do comércio eletrônico. Ele vai entregar num único ponto, que é o laudo da Texaco. Então ele entrega neste único ponto. Ele entra com o código de acesso no armário, coloca o produto, dentro desse armário existe um modem com conexão com esse cliente que dispara uma mensagem via e-mail ou no celular, informando que o produto está disponível naquele armário. O cliente, por sua vez, por ocasião do retorno para sua residência, passa no posto, que é caminho, e aí, como ele foi informado, ele se dirige ao seu armário e retira esse produto da sua compra. Ganha também o posto, porque daí eu tenho um volume maior de clientes circulando, onde eu posso gerar um negócio, uma compra de combustível, uma compra de um produto na loja de conveniência, ou essa pessoa ele vai fazer um lanche. Então, gera negociações. Ganha o operador logístico, que é o UPS, porque ele elimina todo aquele entrega no ponto físico, no ponto do cliente, na residência do cliente. Ele elimina toda aquela dispersão. Ele vai ter
uma eficiência melhor, uma rapidez na entrega, eu vou eliminar problemas de multas, de acidentes, o tempo de entrega é maior, a qualidade é maior, o nível de satisfação do meu cliente aumenta. Então, a eficiência da operação ela é muito, muito maior. Então, um conceito de logística urbana proposto aqui pelo Taniguchi, que eu gostaria de ler para vocês, ele diz que é como o processo de eficiência na execução das atividades de logística e de transporte por empresas privadas em áreas urbanas, considerando o ambiente de tráfego, o congestionamento do tráfego e consumo de energia no âmbito de uma economia de mercado. Existe o conceito de City Logistic, que é para resolver o problema de logística urbana. Como é que é isto? Eu levar em consideração desde o local onde eu instalo o meu CD, fora, evidentemente, dentro da área urbana, então aonde que eu vou colocar? Numa via rápida, num anel rodoviário, onde ele é servido por vias aéreas, vias de duplas, pistas duplas, onde o trânsito é mais rápido, onde eu posso ter menos entraves com lentidão, com congestionamentos, né? Então, leva em consideração este momento. Também leva em consideração as questões de ruído, de vibração, impactos ambientais, a questão de emissão de gases, vibração dentro das áreas urbanas. Advinda de toda essa movimentação de carga, de maior qualidade do serviço de carga e descarga. Você sabe, nós temos restrições de tráfego pesado em várias cidades, eu tenho janelas que eu posso transitar. Então, isso tudo é levado em consideração em soluções logísticas para resolver o problema da logística urbana. Aqui eu trago algumas soluções em países de como que eles estão resolvendo. Um exemplo, na Hungria, eles têm um projeto chamado Topliz, e que é justamente a elaboração de mapas digitalizados. Para que isso? Nós temos aqui um exemplo, que é o Waze, o Google Maps, e ele permite para aquelas transportadoras, os operadores logísticos, para que eles possam usar esses mapas digitalizados para fazer o levantamento de roteirização. E aí, com isto, eu posso definir uma rota mais eficiente, mais rápida, que eu elimine gargalos, que eu evite áreas que estejam bloqueadas, onde teve um acidente, onde ela está congestionada, e aí eu tenho eficiência na minha operação. O mapa digitalizado me permite, contribui para que eu possa propor essa solução logística. Uma outra solução, aqui na Áustria e na Bélgica, onde eles estabelecem centros de distribuição e vilas logísticas. Ou seja, são locais onde eu tenho armazéns, onde eu tenho centros logísticos fora da área urbana, em áreas como anéis rodoviários, e aí, dali, eu posso realizar a quarteirização. O que é quarteirização? Eu subcontrato ativo de terceiro, pequenas transportadoras. Então, eu trago os produtos que eu vou fazer a distribuição até esses CDs que estão em anéis, aí eu loteio a minha cidade e contrato 2, 3 empresas menores e que vão ser responsáveis com veículos pequenos, tipo furgão, micros, veículos menores, e que tem uma mobilidade maior, não tem problemas de restrições de janelas de circulação, e aí essas transportadoras menores, elas vão fazer efetivamente a distribuição física nos lotes, nas várias regiões que eu distribuí. E aí uso os mapas logísticos para definição de rotas de distribuição. Um outro exemplo é sendo utilizado na França, que é a utilização de veículos elétricos. Isso impacta no consumo de combustível. Para vocês terem uma ideia, dentro do modal rodoviário, em termos de custos logísticos, 64% diz respeito a custos de transportes. 21% são custos de armazenagem e 15% são custos de administração. Então, o transporte, o consumo de combustível, ele impacta fortemente.
e principalmente os derivados de petróleo. No caso da solução proposta pela França, eles estão utilizando de veículos elétricos. A Europa, nos próximos anos, não mais fabricará veículos movidos a derivados de petróleo. A Volvo, a partir já de 2019, do ano que vem, não fabrica mais veículos movidos a derivados de petróleo. Uma outra solução proposta aqui em Mônaco, que é a utilização de terminais de carga, que daí entra muito próximo do conceito dos centros de distribuição, dos armazéns logísticos, e uma forte regulamentação para a operação desses terminais de carga. Um projeto, aliás, um programa bastante bacana, que é o Freturb em Lyon, na França, e o Viver em Berlim. E o que é esse programa? Ele analisa cenários com dados históricos. Por exemplo, vamos dizer que nessas cidades no ano passado tinha ocorrido um evento, um show, uma passeata, uma mobilização, e ali eu tenho dados de qual foi o volume de público que participou desse evento. Quais as áreas que ficaram restritas? Quais as linhas de acesso para aquele local? Quanto tempo aquela região ficou interditada? E esses dados históricos me permitem avaliar, aí depois acontecerá um novo evento no ano seguinte. Então eu com essas informações, esses dados históricos, eu vou poder traçar uma rota, traçar um itinerário para que os meus veículos, para que aquelas empresas que vão estar naquela área fazendo a distribuição, a entrega dos meus produtos ou a coleta dos insumos necessários para a minha empresa, que eu possa desviar esse cenário e evitar congestionamento, evitar que os meus veículos fiquem retidos nessa área, e aí eu consiga ganhar tempo e flexibilizar a minha operação. Então, são programas com dados históricos que me permitem analisar os cenários que aconteceram, e em cima desses cenários eu posso adotar outras estratégias para que aquele cenário não possa impactar na minha operação. O programa Natra, que é feito na Suécia, em Estocolmo, também vem nesse mesmo ambiente, né, que é para analisar essas pesquisas, né, os dados históricos, né. Na Holanda, ele possibilita a avaliação de cenários avaliação de diferentes cenários na distribuição urbana, que é esse Good Trip. Vem na mesma linha, né. Uma outra informação importante, que é a construção do canal de Nicarágua. Ele está, neste momento, sendo realizado. A ideia é de que o ano termina a construção nesse ano. É um canal que está sendo construído pela China. Não só o canal, mas um conjunto de outras obras para permitir a intermodalidade. Ou seja, 2 grandes aeroportos, hubs, mais rodovias e ferrovias, permitindo a intermodalidade. Por que a gente está falando do canal de Nicarágua? Nós temos ali, na América Central, o canal do Panamá, que ele faz a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, e durante 100 anos ele estava sob a administração dos americanos, e que passou já há alguns anos para o governo panamenho. Só que o canal do Panamá ele tem uma série de restrições. Mesmo com a ampliação que aconteceu ano passado, ele permitia o trânsito de navios de contêineres, por exemplo, com capacidade máxima de 5.000 contêineres. Com essa ampliação, hoje ele permite que navios de contêineres com até 13.000. O canal de Nicarágua, ele vai permitir que navios, os maiores navios graneleiros, petroleiros, navio porta-contêineres, com capacidade de até 33.000 contêineres possam transitar. Como isso? É um canal, esse de Nicarágua, que tem uma extensão de 286 quilômetros. Ele tem uma profundidade de 27 metros de profundidade e 83 metros de extensão. Então, isso vai permitir um incremento na navegação muito grande. Por que essa região é muito importante? Porque ali no Panamá, nós temos uma zona franca de Colón. E o parque financeiro
ali no Panamá, são os dois maiores no mundo, perdendo na China como um centro de comércio, tanto financeiro como a Zona Franca de Colón. Então, com a dimensão do canal de Nicarágua, que será 3 vezes maior do que o canal do Panamá, ele vai atrair para a região investimentos muito fortes de empresas ligadas a áreas de logística, como transportadoras, empresas que vão desenvolver serviços na área, serviços como legislação aduaneira, desembaraço, consolidação de carga, milk run, cross-dock, logística reversa, enfim, várias empresas que vão estar produzindo serviços dentro dessa área. Então, vai gerar uma possibilidade de negócios extraordinária. Quem está construindo esse canal de Nicarágua é a China. Aqui algumas imagens de uma eclusa desse canal, né? Aqui também uma outra foto do canal. E um assunto também bastante importante para a logística mundial é a ampliação do Porto de Roterdã. Como você sabe, durante muitos anos, mais de 100 anos, o Porto de Roterdã ele foi considerado o maior, o mais importante da Europa, né? E ele perdeu com o passar do tempo por falta de área de ampliação. Então, hoje, ele está entre os maiores, mas ele perdeu a hegemonia. Para resolver esse problema, o Porto de Roterdã ele está sofrendo uma ampliação. Está sendo construído 12 quilômetros de cais e uma bacia de navegação que vai permitir que os maiores navios de transporte de cargas possam entrar neste porto. O cais ele vai ter uma profundidade de até 27 metros de profundidade, então os principais navios vão poder atracar ali. Como que está sendo feito? Foi contratado um navio chamado Vox Maxima, e esse navio é um navio de dragagem, com mais outros 10 outras embarcações, e que neste momento, enquanto a gente está tendo essa web aula, eles estão em operação. Como que está sendo feito? Esses navios, eles vão a 9 milhas dentro do mar, e onde tem uma areia que é mais densa, que é mais grossa, eles coletam essa areia. Como é que eles fazem? Eles têm grandes mangueiras potentes e que impulsionam a água para o próprio mar e levanta essa areia do fundo do mar. Essa areia é sugada para dentro da tremonha, que é o porão do navio, junto com água, com essa areia, né? Essa água é drenada, ela escoa, e quando a tremonha, o porão da embarcação, ela está cheia, ele retorna para o cais, para o porto, e aí com a utilização de canhões potentes, ela é jogada para o porto, e é onde está sendo construído, e aqui você tem uma foto, né, de como vai ficar o projeto final. A ideia também, assim como o canal de Nicarágua, de que em 2019 isso esteja concluído. Aqui, na próxima foto, você tem uma vista aérea do terminal porta-containers, terminal de containers, né, do porto de Roterdã. Ele é chamado de terminal fantasma porque ele é todo de alta tecnologia, toda a movimentação de containers é feito de uma sala de operação, não tem a participação do homem, né, na condução movimentação desses containers, né, são todos eles com robôs, né, utilizados para essa movimentação. Aqui eu tenho uma foto do projeto, né, da implantação do Aeroporto Internacional de Cargas aqui na região dos Campos Gerais. Esse também é o projeto que leva aquele conceito do aeroporto industrial. Aqui nessas áreas, onde observem a bolinha vermelha, ó, isso aqui seriam todas áreas que seriam destinadas para a instalação de indústrias, para a produção de produtos de alto valor agregado.
Aqui você tem as pistas, ó, 1, 2, 3, 4, pistas de 3,5 km. Então, as maiores aeronaves, os A380, Airbus 380, que vão aviões de carga que vão poder pousar neste aeroporto. A ideia, ele será instalado aqui entre Ponta Grossa e Palmeira. E o que a gente tem de informação, através do contato com o presidente da Companhia Aeroportuária dos Campos Gerais, é que o projeto só está aguardando a liberação da licença ambiental para entrar em operação. É um investimento todo de capital privado, né? E aí, como a gente sabe, nós temos gargalos na logística, então há necessidade de investimentos fortes em portos, aeroportos. Então, o interesse do governo federal é sabido da importância da implantação desse aeroporto. Como é uma obra de vulto, é uma obra de grande porte, as questões por conta da demora, daí efetivamente da licença ambiental. Mas uma vez liberado, as obras vão ser iniciadas. Então, isso é um decurso de prazo somente, né? Uma outra solução bastante bacana é essa proposta em Estocolmo, na Suécia, que é uma pista de 2 quilômetros, que é onde os caminhões eles se deslocam com a utilização de energia elétrica. Como que é isto? Observe aqui que isso aqui é um equipamento chamado pantógrafo. Isso é instalado em cima da cabine do caminhão, e aí quando ele entra nesta pista, ele aciona um hidráulico, esse pantógrafo ele levanta e ele é conectado na rede elétrica. E aí o veículo ele deixa de ser movido a diesel e ele passa a funcionar com a utilização da eletricidade. Ele fica ele poupa combustível, não tem impacto ambiental, né, porque não tem a queima do diesel, e aqui ele fica numa velocidade constante de 90 km por hora, e aí se ele quiser se desconectar, se ele precisar fazer uma ultrapassagem, ele aciona esse pantógrafo, se desconecta da rede elétrica, faz a ultrapassagem e continua o sentido. Isso é uma solução que está em operação em Estocolmo. Como eu acabei de dizer, nós temos no país, além de a gente ter um problema um problema logístico forte por conta das questões de investimento e falta de investimento, a gente também tem um problema de um apagão na área de energia. Para que vocês tenham uma ideia, o que o governo federal disponibiliza para a sociedade por ano é na ordem de 1,4, 1,8 de energia. E a demanda, a necessidade é de 5% ao ano. Um avanço bastante forte, a gente está acompanhando o início das operações da usina de Belo Monte, no Pará, e que ela é um grande investimento na área de hidrelétrica. Ela é a terceira maior hidrelétrica do mundo, perdendo apenas para Itaipu e a usina de Três Gargantas na China, e a usina de Belo Monte ela vem contribuir com essa necessidade de energia do país, mas não é suficiente. Qual é a solução? É buscar um equilíbrio na matriz energética. Então, parar de investir em hidrelétrica? Evidentemente que não, mas é um incremento em usinas eólicas e de energia solar. Um trabalho feito pela empresa BNEF, que é a Bloomberg New Energy. Esse estudo, ele diz que em 2040, o Brasil ele vai sair de 64%, que é a base da nossa matriz, que é hidrelétrica, ele vai investir fortemente em energia eólica e energia solar, passando dos atuais 6% que nós temos atualmente para 43%. Por que nessas duas energias? Porque são mais baratas, o processo de implantação é mais rápido, é mais barato e os impactos ambientais são menores. Então, fazer um equilíbrio entre
até 2040, de sair de 64 das hidrelétricas para 29, né, e de sair de 6 na eólica e na solar para 43%. O mesmo acontece com relação à matriz na área de transportes. Hoje, o equilíbrio, hoje está assim, nós temos 62% que é a nossa matriz no rodoviário, 23% que é no ferroviário, 11% que é hidroviário, 4% que é dutos e 0,4% que é no modal aéreo. Esse desequilíbrio, qual o impacto que causa? Em termos de custos logísticos, de 12% em relação ao PIB. Para a gente melhorar isso, investir, não é parar de investir em rodovias, né, continuar, mas investir fortemente em hidrovias e ferrovias, que têm um custo logístico menor. E aí você sair de 62% no rodoviário para 29%, sair de 23% do ferroviário para 33%, e no hidroviário de 11% sair para 30%. E isso vai gerar um equilíbrio, onde nós vamos ter uma eficiência logística melhor, saindo de 12% do PIB para 5,2% do PIB. Então, o mesmo conceito para a questão de energia. A mesma coisa, esse estudo, ele fez um levantamento das nossas residências, da população, em produzir a sua própria energia. Hoje, para vocês terem uma ideia, o brasileiro, nós temos 3.500.000 residências produzindo a sua própria energia através de placas solares. Esse estudo, ele diz que até 2040 nós vamos passar para quase 10 milhões de residências. E o que é necessário para isso? Evidentemente que a redução do dólar e a questão de gastos de importação e os custos de fabricação das placas solares. Isso vai permitir um incremento para que as pessoas possam produzir, instalar, né, e produzir a sua própria energia. Existe um projeto do governo brasileiro que é o desenvolvimento da aviação regional. E isso causa um impacto forte nas companhias aéreas. O que é o desenvolvimento da aviação regional? O governo, a ideia é de que cada brasileiro ele tenha uma distância máxima de até 100 quilômetros para que ele possa chegar num aeroporto menor, né, para que ele possa embarcar e aí fazer a sua conexão via modal aéreo. Então, é um investimento do governo federal da ordem de 7,3 bilhões de reais para construção, ampliação, reforma de aeroportos regionais, para ter um incremento desse cenário. Permitir que mais brasileiros possam se deslocar via modal aéreo. Isso impacta nas companhias aéreas, como, por exemplo, Embraer, Bombardier, que é canadense, Airbus, que é de anglo-francesa, a Boeing, que é americana, desenvolvendo projetos para este novo ambiente que é da aviação regional. E aqui eu trago alguns modelos de projetos desenvolvidos por essas companhias face a esse novo cenário, né? Aqui eu tenho a Rússia, ela está desenvolvendo o Irkut MC-21 e que tem essa aeronave, tem uma capacidade de 6.000 quilômetros e de transportar até 211 passageiros. Aqui uma foto desta aeronave. A Bombardier, que é canadense, ela está desenvolvendo a série da família C, que são o CS-100, com capacidade para 133 passageiros, e o CS-300, com capacidade para 160 passageiros. Aqui uma foto desta aeronave. A Embraer, ela já entrou em operação, já foi homologado o E-Jet E2, que tem a capacidade de 88, dependendo do modelo, né, para 132 lugares. Aqui a foto da aeronave brasileira, produzida pela Embraer.
A japonesa, a Mitsubishi MRJ, está desenvolvendo esta aeronave com capacidade para 92 assentos. Aqui uma foto desta aeronave. A China também desenvolvendo o Comac ARJ-21 com capacidade para 90 lugares e atingir distância de 2.200 quilômetros, né? A Tetra Pak, ela tomou uma decisão estratégica. A Tetra Pak é uma companhia de classe mundial, tem fábricas no mundo, e hoje ela usa 20% da sua energia de fontes renováveis. E o que eles desejam é de ser autossuficiente, por conta justamente dessa dificuldade dos governos em disponibilizar energia. Eu acabei de dar o exemplo do governo brasileiro, e aqui a gente tem fábricas da Tetra Pak em Montemor, no estado de São Paulo, tem a fábrica aqui em Ponta Grossa, e as fábricas ampliam e precisam de energia para o seu parque, né? E o governo brasileiro não atende à demanda das empresas. Então, para ser autossuficiente, o projeto aprovado pela Tetra Pak é que até 2030 todas as plantas no mundo sejam autossuficientes em fontes renováveis de energia. Então, eles vão, até 2030, investir fortemente em energia solar, saindo dessa dependência dos governos no fornecimento de um insumo que é fundamental, que é a energia elétrica, para a vida das organizações. Resolvendo aquele problema da aviação regional, existe essa solução, que é o Center Station, que é uma solução proposta uma parceria entre a Escócia e a Munique, né, na Alemanha, que é o Center Station. O que é isso? Aqui vocês têm uma foto onde mostra é um aeroporto pequeno instalado dentro de uma área urbana e permite pousos e decolagens de pequenas aeronaves, de jatos executivos, né, principalmente de jatos executivos. Aqui você tem uma forte conexão, permitindo a intermodalidade. Aqui, observe a bolinha, você tem o modal rodoviário, aqui você tem o modal ferroviário com a chegada de metrôs, né? E aqui você tem vários níveis, né, são andares, onde as aeronaves elas são alçadas ao andar de cima por elevadores. E aqui uma pista de 640 metros de comprimento e 90 metros de largura. Então, como espaço ele é pequeno, a ponta, observem aqui, a ponta dessa pista, ela é inclinada para cima no formato de uma catapulta, para facilitar, como seria o mesmo conceito dos esses navios de guerra americano, que são eles têm na ponta uma catapulta para alçar a aeronave. E também no momento do pouso, o ângulo de pouso ele é mais íngreme, por conta justamente do pequeno espaço para pousos e decolagens. Aqui uma notícia recente que foi publicado e afeta fortemente aqui a nossa região dos Campos Gerais, que as negociações implementadas pela ADM, que atua no setor do agronegócio de capital americano, e ela está tentando negociar a Bunge. Como vocês sabem, existe o chamado Grupo ABCD, formado pela a ADM, né, que é a Archer Daniels Midland, a Bunge, a Cargill e a Louis Dreyfus. Aqui em Ponta Grossa, nós temos as três, não a ADM, mas a gente tem a Bunge, a Cargill e a Louis Dreyfus, tanto é que Ponta Grossa é considerada a capital mundial por conta da presença dessas três empresas instaladas aqui na nossa região. E aqui, nessa próxima foto, nós temos a foto da Bunge, né? E a ADM em negociações com esta empresa. Essa aqui é a planta localizada no Distrito Industrial aqui de Ponta Grossa. Existe uma solução que está em teste. Esses testes foram feitos agora, esse final do ano de 2017, que é um projeto feito pela França,
que é o Frank Zapata, ele desenvolveu esse S-Fly, que na realidade é um skate com propulsores a jato. E ele permite a você atingir uma velocidade de 130 km por hora, ele chega a uma altura de 3 km. Tá, mas e daí qual seria o emprego disso? Ele poderia ser bastante utilizado para as questões de logística humanitária, onde você pode, onde você teve a infraestrutura de acesso comprometida por conta de terremotos, maremotos, tsunamis, chuvas constantes, né? E aí você, com esse tipo de equipamento, você pode chegar rapidamente no local de um acidente, você pode fazer resgates, né? E esse projeto, e aí futuramente, quem sabe, na distribuição de mercadorias, né? Então o conceito disso é fantástico, é enorme. Existe um projeto que está em operação no estado do Paraná, coordenado aqui pelo governo do estado, de você fazer uma duplicação da ferrovia para o Porto de Paranaguá. Existem 4 empresas que estão elaborando o projeto e a gente tem a ideia de que somente o custo para a construção do projeto será da ordem de 25 milhões de reais. O projeto todo ele vai demandar um investimento de 10 bilhões de reais. Para que isso? É a construção de uma ferrovia ligando Dourados, no Mato Grosso, ao Porto de Paranaguá. Ele entra em Dourados, entra no Paraná via Guaíra, passa por Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e Porto de Paranaguá. Para que isso? É para permitir o escoamento dessa produção de soja do Mato Grosso, de Goiás e todo o Paraná para o Porto de Paranaguá. Aqui é uma foto do terminal, né, aqui em Ponta Grossa, hoje coordenado pela Rumo, que fez a aquisição da ALL. Dia 22 de fevereiro passado, a Amazon ela inaugurou em Seattle, nos Estados Unidos, a sua loja. E é uma loja que é totalmente com alto investimento na área de tecnologia. Então, qual é o conceito? Você pode baixar no teu celular, no teu smartphone, o aplicativo dessa loja. Então, quando você entra, os portais de entrada, eles têm conexões, têm sensores, onde eles captam os teus dados, e aí você faz a compra dos teus produtos nessa loja, e quando você coloca o produto dentro da tua sacola, do seu carrinho, o próprio programa, ele já vai registrando no teu celular o volume do produto, a compra que você fez, o tipo de produto, o valor. E aí, no momento da sua saída, pelo mesmo portal de entrada, todo o sistema já faz o lançamento, o somatório e a cobrança no teu cartão. E aí também informando o volume da compra e toda a transação executada. Então a rapidez, a operação, ela é muito, muito maior. Não existe a ação do homem dentro dessa loja. Não existe toda ela, você entra, você sai, você não tem fila, você não tem o próprio pagamento, o próprio registro fica no teu smartphone. Isso foi inaugurado agora, dia 22 de fevereiro, Seattle, nos Estados Unidos. Aqui é uma foto da loja, para vocês terem ideia. A gente, alguns slides anteriores, eu comentei a respeito da utilização de drones, né, dentro da logística. Na Austrália, nesse ano, foi feito o primeiro salvamento de um banhista e que ele, por força das correntes, ele foi levado assim para mais afastado da praia. E aí o salva-vida, quando percebeu a necessidade de socorro, ele disparou imediatamente o drone, sobrevoou por controle remoto, ele fez o drone se dirigir até o ponto onde estavam os banhistas, e aí ele soltou uma boia. Observe aqui nesta foto da direita, ele soltou uma boia e que caiu em cima dos 2 banhistas, e essa boia, como num conceito de airbag, ela inflou e ela ficou na forma de um
charuto, né, de um canudo, onde os banhistas se apoiaram, e aí com o próprio movimento da maré, e aí eles batendo as pernas, eles foram sendo conduzidos para a praia, não nem havendo a necessidade do salva-vida se dirigir até os banhistas para poder auxiliar no resgate. Isso, todo o salvamento demorou 70 segundos. Isso faz diferença entre vida e morte, né? E morrer afogado. A NASA, ela desenvolveu uma roda, né? E que muito mais resistente, que vai revolucionar a utilização da borracha, né? Para os vários tipos de borracha que são componentes para a fabricação de um pneu. E ela utiliza a liga de titânio e níquel para a confecção dessa roda. E aqui, ó, o modelo desse equipamento. Resistente, não problema de furo, e que com os testes estão em operação, ele pode revolucionar a indústria automobilística, né, que vai causar seriamente um impacto na indústria automobilística. A Coreia do Sul, ela também está, como vocês sabem, ali na península, eles têm uma área que é desmilitarizada, que é uma área que fica entre as duas Coreias. E aí eles utilizam drones para fazer todo o patrulhamento dessa área desmilitarizada. E aqui uma foto dessa operação deles utilizando esse drone para fins militares. Foi inaugurado agora recentemente aqui em Palmeira este aeroparque na Aldeia da Serra, que é um projeto particular feito pelo investimento pelo grupo Bonanza Participações, e que é um aeroporto para principalmente para trânsito de pequenas cargas, trânsito de executivos. Aqui é uma pista de 1,5 km, ele já está em operação, funciona 24 horas, fica à margem da rodovia do Café, e eles têm 12 hangares, né, que é para instalação de empresas ligadas à área de suprimentos, à área de armazenagem, à área de logística, né. E aqui uma foto deste empreendimento, né, já está em operação. Bom, aqui então eu termino essa parte primeira, né, minha, que é trazendo algumas novidades dentro da área, dos cenários, do que está acontecendo aqui no país, e a gente navegou aí por vários exemplos no mundo, trazendo tecnologias, trazendo inovação, e que podem ser empregadas em várias organizações públicas, privadas, do terceiro setor. Então, agora, eu deixo à disposição para que vocês possam executar, a gente possa fazer um debate, comentários a respeito do que foi colocado, ou outras notícias que vocês possam ter, e aí trocarmos informações a respeito da logística. Gostaria de dar as boas-vindas para Josiane, Cristiane, Graziella, Dinalberto, Andréia, Bugai, que estão conosco. Sejam todos bem-vindos. Aí eu tenho aqui, ó, um acesso onde vocês podem fazer alguns comentários. E aí eu vou respondendo aí com vocês, tá bem? Aguardo então os comentários de vocês. Se gostaram do que a gente abordou, se achou importante, se contribui com a disciplina, enfim, fiquem à vontade. Nenhum comentário, senhores? Se acharam bacana? A Graziella Lopes está dizendo que gostou muito da apresentação. Muito bom, Graziella. Espero contribuir aí com esse assunto que é bastante importante, né? E evidentemente que existem muitas outras soluções. Se a gente for falar de logística, se for buscar soluções nos 5 modais, o assunto ele não tem fim. A gente falar sobre rodovia, ferrovia, aeroportos, portos, dutos,
é um ambiente enorme, né? E o tempo também é bastante pequeno. Então, isso demanda várias outras webs para que a gente possa trazer mais conhecimentos. Mas, obrigado, Graziele. Vera, chegou aqui a tua informação, Vera, muito importante as informações, gostei muito, é o que a Vera Lúcia Auer coloca. Obrigado pela participação, Vera. Se vocês tiverem alguma informação a respeito de outros assuntos ligados à área, fiquem à vontade. A Annelise comenta que aqui que também gostei, muitos detalhes que não tinha conhecimento. Que bom, Annelise, que a gente trouxe mais informações, né? Muito bom. Cláudia Jéssica Farias de Cristo está presente aqui, ó. Boa tarde. Entrei depois, já havia iniciado a web, mas muito produtiva. Que bom, Cláudia, que bom que estamos ajudando. Se alguma de vocês tiver alguma informação, algum conhecimento, novidades dentro da área, por favor, gostaria muito que vocês acrescentassem com informações. A Andréia diz aqui que gostei, foi muito importante essas explicações. A Graziela Lopes, é importante criar novas maneiras de transporte e muitas outras tecnologias. A Graziela, existe dois itens que eu vejo assim que são importantes. As empresas elas precisam investir em tecnologia, em conhecimento, em inovação para melhorar a sua flexibilidade operacional. E dentro da logística, um outro ambiente que é fundamental, que está em crescimento e que as empresas precisam se adequar é com relação ao advento do comércio eletrônico. Então, é um crescimento enorme no país, então é preciso que as empresas adotem metodologias, adotem novos procedimentos, invistam na qualificação das suas equipes, invistam em tecnologia para melhorar a sua competitividade. Aqui a Graziela coloca que muitas outras tecnologias que ajudaria e muito no crescimento do país. Exatamente. Aqui o Dinalberto ele comenta que a conexão caiu e não entrava mais com meus dados. O Adalberto que está resolvido. Bom tê-lo aí conosco de volta. A Annelise Pacheco diz assim que, pensando em logística, até hoje não entendo o porquê as ferrovias foram depreciadas. Annelise, o que aconteceu é assim, quando o governo federal ele abriu as concessões, ele fez por aquele prazo de até 30 anos. Então, por que não houve mais investimentos na malha? Porque no contrato de concessão, ele dizia assim que ao término dos contratos de concessões, todos esses investimentos não seriam mais das companhias, né, as concessionárias, e sim da União. Então, as concessionárias, elas investiram em compra de vagões, locomotivas, ampliação dos terminais de manobra. Então, não houve investimento na malha. O que o governo federal está fazendo, ele montou a Valec, que é uma companhia que vai fazer a gestão de toda a movimentação de cargas no modal ferroviário. E existe também o projeto de você fazer uma ampliação da malha. Por exemplo, haverá a interligação da ferrovia Norte-Sul. O que é isto? Saindo lá do Porto de Belém, vem até o sul do estado de São Paulo, na cidade de Panorama. De Panorama, ele desce até o Porto de Rio Grande. Então, com mais de 3.600 quilômetros. Esse seria o eixo
da ferrovia Norte-Sul, né? O outro investimento seria a ferrovia Pantanal, ligando Panorama, passando por Corumbá, Cárceres e Porto Murtinho. E as outras duas, essa aqui na ordem, a Pantanal, na ordem de 750 quilômetros. Daí nós temos mais duas ferrovias, que é a FIOL e a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Uma com 1.500, outra 1.600 quilômetros. Como que é isto? Uma interligando Figueirópolis até o porto de Ilhéus, na Bahia. E a outra ligando Campinorte até Mato Grosso, até Vilhena, no Mato Grosso. Ampliando ainda o projeto do governo federal, interligando todo esse sistema com investimentos no modal ferroviário, é você fazer a interligação transoceânica. O que é isso? É você sair lá de Porto de Goytacazes, do Rio de Janeiro, indo até Panorama, no estado de São Paulo, e aí você atravessa Mato Grosso, entra em Rondônia, passa pelo estado do Acre e atravessa o Peru, passa pelas cordilheiras, atravessa o Peru, atinge o Pacífico. Para que isso? Para você poder atingir os mercados da Ásia, Japão, Coreia, Índia, usando essa ferrovia transoceânica. Este é o cenário que o governo brasileiro está idealizando de investimento para o modal ferroviário. Respondido aí, Annelise. O Jean, eu gostei também. São exemplos bem colocados e de impacto. A logística tem grande importância e é interligada a várias áreas. Isso mesmo, Jean. A ideia é você fazer a intermodalidade. Não adianta você construir um aeroporto, sendo que essa carga você não possa transportar para uma ferrovia ou uma rodovia. É preciso que você tenha as conexões, né? O conceito de intermodalidade. A Josiane Blonsky está dizendo aqui que gostei bastante, os exemplos foram ótimos. Obrigado, Josiane. A Ana Raquel, gostei, é um assunto que às vezes a gente não dá importância, mas a grande preocupação é o impacto ambiental. Isto mesmo. Graziela Lopes aqui comenta que muitas dessas tecnologias mostradas aqui de outros países deveriam ser usadas no Brasil. Isto mesmo, Graziela. A Anelísia está perguntando aqui se esses investimentos nas ferrovias, né, seria apenas para carga ou também como linhas comerciais. A ideia inicial, Annelise, é para transporte de cargas. A ideia inicial seria isto. O Dinalberto de Lucas Moreira, ele entra aqui dizendo que participei de uma audiência pública com alguns executivos da Rumo Logística. Eles culpam essa falta de manutenção na malha que você acabou de citar. As construções irregulares na área de estrada de ferro como fatores que não deixam o transporte ferroviário ser mais eficiente. Dinalberto, existem vários outros problemas também, além dessa falta de investimento na ampliação da malha. Quer ver um exemplo? A velocidade média de uma composição no modal ferroviário no Brasil é de 26 km por hora. Não que uma locomotiva ande a 26, não é isso. Ela atinge 70, 80 km por hora, sim, seguramente. Mas eu estou dizendo a velocidade média. Você pega um trecho de 800 km, por exemplo, e aí você tem, ao longo desse trecho, você tem áreas que de passagem de nível, invasões de área de domínio,
você passa por áreas urbanas, você passa por áreas que é de mananciais, onde você tem que reduzir a velocidade. Então, em vários trechos, você tem que diminuir a velocidade. Isso faz com que você tenha uma velocidade média. E isto é ineficiência logística. Para você ter uma ideia, Dinoberto, no Brasil, nós temos 12 mil passagens de nível, sendo que dessas 12 mil, 2.600 são consideradas críticas e que geram acidentes, né? E que gera, evidentemente, lentidão dentro do processo. Além disso, nós temos 430 áreas de invasão, invasões de área de domínio. O que é isto? São aquelas favelas que são instaladas na margem da ferrovia. Existe a ferrovia e ao lado são áreas de domínio da União. Então, populações carentes se instalam nestas áreas, aí vem o poder público, tira essas pessoas, monta um projeto, constrói algumas residências e aloja essas pessoas em outra área. Livra esse setor, essa área que foi invadida, mas como não tem fiscalização, não tem acompanhamento, nova população invade novamente essas áreas e o problema se repete. E isso faz com que tenha acidentes, tenha atropelamento, tenha roubo de carga, né, nesses locais. E isso são problemas que dificultam uma melhor eficiência dentro do modal ferroviário. Então, a gente tem roubo de carga, que também é um terceiro problema. Então, não é só a questão de faltas de investimentos. E que eu coloquei agora há pouco, que é o projeto do governo da ampliação da malha, né? Então, é necessário esses investimentos, mas também resolver esses outros aspectos que eu abordei. Uma solução para resolver o problema da passagem de nível é você quebrar o nível, evidentemente. Então, você tem ou você constrói um viaduto, né? Então o trem passaria por baixo ou por cima, então quebra o mesmo nível. Isto vai evitar acidentes e contribui para a velocidade maior das composições. Ok, então, Dinoberto. Também mencionaram isso. Aqui na minha região, a composição não consegue ultrapassar a 15 km por hora. Então, está confirmando aí, né, Dinoberto? Então, 15 km por hora dá para uma pessoa subir, que é o roubo de carga. Tem quadrilhas, eles sobem, algumas pessoas sobem, estouram os lacres, e aí jogam a carga para baixo, né, da composição, e aí você tem o restante da quadrilha que está cavaleiro da ferrovia, e aí pega aquele material e é revendido, né? O Dinardi comenta aqui, ó, que segundo afirmaram, essas passagens de nível são responsabilidade das prefeituras. Isso é verdade? Existe a mudança do nível, é obra da prefeitura para fazer esses investimentos, né? Precisa ter um poder público forte atuante para poder resolver essa questão, uma questão política, evidentemente, né? Outra fator que eu vejo importante, assim como as instalações dos CDs, né, que a gente comentou que tem que ser feito nos anéis rodoviários, não tem sentido você ter ferrovia dentro de área urbana. Também tem que ser construídos anéis ferroviários, onde você tem um trânsito, você teria uma pista, uma malha, fora dos grandes centros. Então você tem o impacto ambiental, as questões de velocidade, as questões de roubo de carga, as questões de acidentes, tudo isso minimizado porque você levou a ferrovia, retirou da área urbana. Isso é questão política. A Graziella comenta aqui que nós temos um problema muito sério aqui na cidade, que é a passagem de nível que fica na Roque Vernalha. Não existe nenhuma segurança. Antigamente tinha cancelas que evitavam acidentes, guaritas hoje não tem mais. É muito arriscado atravessar fora
que toda hora passam as composições nos horários de pico. Graziela, é o problema que a gente comenta aqui, e eu vejo assim que a população, o poder público, tem uma força muito grande no sentido de mobilizar e no sentido de levar isso também para a concessionária. Como se não tem investimento do poder público no sentido de quebrar o nível, fazer um viaduto ou tirar o trilho da área urbana, aí a própria concessionária que está usando o tráfego pela sua cidade, aí na Roque Vernalha, né, colocar uma infraestrutura voltada para a segurança, como, por exemplo, placas de sinalização, aquelas luzes de alerta, a própria presença de uma pessoa para servir de alerta nesses horários que o veículo, que a composição está transitando, cancelas para dificultar a passagem dos veículos. Enfim, existe um conjunto, treinamento para aquelas equipes os maquinistas, para diminuir a velocidade no momento de estar passando essa passagem de nível. Quer dizer, existe um conjunto de sugestões que vão contribuir para a segurança na sua cidade aí, nessa localidade de Roque Vernalha. Como fazer isso? Então, envolvimento da Câmara Municipal, envolvimento da comunidade, e levar isso para conhecimento da concessionária. É uma pena que nem a Graziela comenta aqui, que não existe placas de sinalização. Isso seria básico, né, Graziela? É uma questão. A sinalização é fundamental para evitar acidentes, né? A Annelise comenta que, falando de roubo de carga lá no Rio de Janeiro, né, que está tendo problemas com os correios. Isso pode diminuir o comércio online. O primeiro impacto que isso está gerando, Annelise, é o aumento de custos. Então, os correios, eles já estão cobrando uma sobretaxa para que seja feita a entrega. E aí, o que vai acontecer é que nessas áreas críticas, nessas áreas onde o crime organizado está instalado, nessas áreas onde não tem a segurança para que os correios possam fazer a distribuição, evidentemente que, porque coloca em risco a integridade dos seus funcionários, evidentemente que uma das próximas atitudes é eles evitarem a entrega física nesses locais onde o nível de segurança está chegando no nível muito comprometedor, que coloca em risco a integridade dos seus funcionários. E aí eles vão ter que adotar outros procedimentos. Por exemplo, colocar um CD próximo desses locais, aí aonde a população vai recolher, vai buscar, a própria população vai buscar o seu produto lá nesse CD. Então seria uma maneira de contribuir para a segurança. Evidentemente que com a intervenção do Poder Federal, a gente espera que essa questão da segurança na cidade do Rio de Janeiro seja alterada, e isso em breve, trazendo benefício para a comunidade de um modo geral. Enquanto isso não acontece, né, já vai gerar aumento de custo nisso, vai diminuir a distribuição via comércio eletrônico, e aí essa outra alternativa de eles colocarem CDs, onde a população vai ter que buscar e não a entrega física lá nos morros, nas favelas, né? Então isso acredito que vai ser uma atitude que os Correios vão ter que tomar em benefício da segurança de sua equipe. A Ana Raquel, ela comenta que a história do meu município se deu por uma construção de uma ferrovia. Hoje, nós agradecemos por não ter acontecido esta ligação.
Eu não entendi aqui, Ana. A história do meu município se deu por uma construção de uma ferrovia. Hoje, nós agradecemos por não ter acontecido esta ligação. A Ana Raquel pode fazer um comentário mais esclarecedor? Eu não entendi direito. A Graziela Lopes, ela comenta que tentaram fazer uma lei limitando horários, mas a União ganhou a questão e foi tirado essas restrições no horário para que passagem de trens nos horários de pico. Eu vejo que existem, como eu comentei agora há pouco, existe um conjunto de outras ações. Não é uma ação isolada que vai resolver o problema, mas é um conjunto de ações. Uma delas, eliminar o nível, construção de viaduto ou túnel, sinalização, o poder público podendo retirar esta linha ferroviária da área urbana, treinamento das equipes dos maquinistas, sinal luminoso, instalação de sinal sonoro, a colocação de cancela, faixas de sinalização, panfletagem, campanhas de orientação para as crianças nas escolas. Então, Graziela, a gente pensar, eu vou colocar sinalização, não resolve. Isso é uma das ações. Você precisa ter um leque muito forte de atividades para conseguir evitar que problemas dessa natureza aconteçam. A composição, ela vai continuar passando, independente de horário de pico, horários menores, isso é necessidade, isso é o escoamento da produção. Precisa acontecer isso, não dá para parar. Só que existem alternativas para minimizar esses impactos, né? E aí, essas várias que eu coloquei aqui agora deverão ser instaladas. Então é preciso que vocês aí da comunidade discutam isso com na Câmara Municipal, com o Poder Executivo, tragam a participação da concessionária para discutir junto com as associações comerciais, com as associações de bairros. Esse assunto tem que ser discutido. É importante que vocês tenham históricos de acidentes, vítimas que aconteceram, o dano causado, né? E aí isso aí apresentado numa mesa de discussão e juntos apresentem essas soluções propostas aqui, elencadas aqui por mim, e juntos vocês vão encontrar uma alternativa bastante eficiente, né? O Dinalberto coloca aqui que cada vagão corresponde a 2 ou 3 caminhões. As composições têm 80 ou 90 vagões. Se não fosse o trem, teríamos centenas de caminhões passando pela cidade. Seria muito pior. Isto é verdade, Dinalberto. Para você ter uma ideia, a ferrovia ela é 2,5 vezes mais barata do que a rodovia. E a hidrovia é 3,5 vezes mais barata do que o modal rodoviário. Então, o investimento em hidrovias e ferrovias é muito grande, é muito necessário. E aí ele gera esse benefício que nem você comentou. Você tem uma capacidade de movimentação de carga muito grande, você reduz o número de caminhões circulando nas rodovias, você reduz o número de acidentes, você reduz o impacto ambiental, a conservação da malha rodoviária fica melhor, porque daí hoje a gente transporta carga, os caminhões transportam com excesso de carga, isto gera um desgaste da rodovia, gera buraco, gera acidentes, gera vítimas, né? Aí o Estado, o município, a União não tem dinheiro suficiente para fazer as obras de manutenção das rodovias. Então é importante investir em hidrovias e em ferrovias
para minimizar também os impactos na rodovia. Eu concordo com você. A Graziela Lopes, ela comenta que fizeram uma construção de um viaduto em lugar onde os trens fazem manobras. Foi muito bom, porque havia muitos acidentes naquela região. Mas a rua Roque Vernalha, onde o fluxo de veículos é maior, eles nem cogitam a ideia de criar um rebaixamento de via, e muito menos um viaduto. Olha, Graziela, eu vejo assim, ó, a população tem um poder muito grande. Eu acabei de fazer um comentário aqui. Juntem associações comerciais, juntem associação de moradores, levantem dados estatísticos de acidentes, de vítimas, de prejuízos causados, peguem o apoio da Câmara Municipal, chamem para uma audiência a concessionária, tragam o prefeito, tragam os órgãos representativos, né, da sociedade civil, e aí apresentem, discutem, tragam essa reivindicação, mostrem da necessidade da construção desse viaduto, né, e eu tenho certeza que vocês vão chegar, mas é preciso a mobilização. Alguém tem que levantar essa bandeira. Quem sabe você mesmo, Graziela, depois desse debate aqui, você possa levar à frente essa ideia. O importante é que seja feito de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma transparente, olhando os lados, as dificuldades de cada ente, né? Prefeitura, a concessionária, a população, e aí junto vocês vão, com respeito, com educação, vocês vão chegar numa solução bastante boa. E seguramente a construção, que eu concordo, né, que seria ou na retirada da ferrovia da área urbana ou na impossibilidade quebrando o nível, né. A Annelise comenta aqui que o transporte por hidrovias é pequeno aqui no Brasil. Não vejo muitas notícias sobre o assunto. Annelise, o Brasil... aqui eu respondo para a Annelise, mas para toda a equipe que está nos assistindo, né? O Brasil ele tem 8 bacias hidrográficas. 8 bacias. E essas bacias hidrográficas, elas têm conexão com as da Argentina, com do Paraguai, Uruguai. Então ele permite essa conexão onde eu posso transportar cargas e pessoas por essas hidrovias. Nós temos 47 mil quilômetros de vias navegáveis no país. É praticamente a mesma malha nos Estados Unidos, que tem 48 mil quilômetros de hidrovias. Só que aquelas que são comercializáveis, né, onde você tem comércio, trânsito de pessoas, trânsito de mercadorias, é 20%. Então hoje nós temos 45 milhões de toneladas sendo transportadas pelo modal hidroviário. Se nós tivéssemos todo esse potencial explorando todo o potencial que nós temos, nós passaríamos de 45 milhões de toneladas por ano para 160 milhões. Puta, mas isso é muito, isso é pouco. Vamos comparar então com um dado dos Estados Unidos. Lá, eles transportam 670 milhões de toneladas ano, de todo tipo de produto, matéria-prima, produto acabado. Enquanto nós transportamos 45 milhões, eles transportam 670 milhões de toneladas. As hidrovias, elas estão prontas, os rios estão prontos. É preciso alguma obra de engenharia para que elas possam ficar navegáveis. Por exemplo, é preciso que você amplie o canal de navegação do rio, fazendo obras de dragagem. Então, ampliar o canal de navegação e você aprofundar o canal
para permitir que as embarcações possam transitar. Aonde nós temos pontes, viadutos, é preciso que as colunas de sustentação, que elas sejam protegidas. E, além disso, que elas sejam, muitas delas, quando elas foram construídas, elas não foi pensado na utilização da hidrovia para transporte. Então, elas estão bem no meio do rio, prejudicando a navegação. Então, é preciso que essas colunas de sustentação, que elas sejam deslocadas para outros pontos da ponte, permitindo o trânsito das barcaças. Evidentemente que também tem que ser investidos na intermodalidade, ou seja, para a realização do transbordo da carga. Exemplo, eu estou transportando soja pela barcaça por uma hidrovia Tietê-Paraná, que é uma das maiores do país. Então, eu tenho um terminal de carga onde eu posso fazer a retirada dessa carga, dessa soja, desse milho que está nessa barcaça, aí eu posso puxar através de bomba de sucção dessa barcaça e levo para dentro de um vagão ou de um caminhão, né, e para seguir pela rodovia ou por ferrovia. Ou eu posso instalar esteiras, né, para fazer a transferência de carga do caminhão, do vagão, por esteira, para dentro da barcaça, para continuar seguindo até o porto. Então, essa conexão, esses terminais de transbordo de carga, é preciso que também sejam instalados, criados, né, construídos, não só a permitir a navegação dentro do rio. Outra alternativa é eliminar as áreas de pedral. Nós temos áreas de pedrais que são instalados e que não permite a navegação. Outra, construção de eclusas. Nós temos em determinadas quedas de cachoeira. E aí, como é que você elimina isso? Eu tenho que construir eclusas. Então, eu tenho aqui um rio, aí eu tenho uma queda, eu preciso construir eclusa para que a embarcação chegue neste ponto, que ela eleve, né? Ela entra dentro de uma eclusa, essa eclusa enche, eleva a embarcação, né? Eleva a embarcação, e aí eu chego no segundo nível e continuo o deslocamento. Então, são várias soluções para que eu possa investir dentro deste modal hidroviário. Aqui, qual o motivo desse modal não ser utilizado mais? A Graciela comenta aqui, ó, na nossa cidade, professor, porque já foi feito muitas manifestações, o prefeito tentou, mas não houve acordo entre as partes. A prefeitura colocava os fiscais para multar a Rumo no caso de passar fora dos horários estipulados pelos vereadores e pelo prefeito, mas infelizmente não obtivemos êxito. A Rumo acabou ganhando a questão pelo Ministério Público e ficou no mesmo. Poxa, Graziela, que pena disso, né? O que eu vejo existe dentro do Ministério dos Transportes vários órgãos de ouvidoria, existe a agência reguladora, que é a Agência Nacional de Transporte Ferroviário, a ANTF, Agência Nacional de Transporte Ferroviário. Seria um canal de comunicação através da ouvidoria de levar esse problema para discussão dentro do órgão regulador. O que é esse órgão regulador? É um órgão que estabelece, que faz a mediação de problemas ligados ao modal ferroviário. Então, seria uma outra instância para que vocês possam tentar resolver esse problema. A Josiane deu ok, dizendo que entendeu a resposta que a gente colocou aqui. E a Ana Raquel, ela está dizendo que sim, ela foi fundada, a cidade lá, né, para a espera de uma ferrovia, onde ligaria São Paulo, o norte passaria por Sengés, Cerro Azul, ligando ao sul. Mas
mas contrárias, deveriam para outra localidade. Por isso agradecemos hoje, pois para o nosso município hoje só traria problemas, porque pelo traçado ela passaria dentro da cidade. Pelo que eu entendi, havia o projeto para a ferrovia passar e passaria dentro do município, né? E daí ele foi deslocado para outro trajeto, né? Ela comenta aqui que o traçado seria dentro do município. Entendi, Ana Raquel. Obrigado pela... Bacana a participação de vocês aí nessa web. Obrigado por esse debate todo aí, senhores e meninas, né? A Annelise, você pergunta qual o impedimento ambiental que está causando a demora para a liberação do aeroporto de cargas. Esse aeroporto, ele vai ser um dos maiores, seguramente o maior da América do Sul. Ele tem, o projeto dele, são 4 pistas de 3,5 quilômetros. Os maiores aeronaves de carga, que é o A380, o Airbus A380, eles vão poder ter pousos e decolagens aqui na região. Então, é uma área enorme. Pelo desenho que eu mostrei para vocês, a área do sítio aeroportuário é enorme. Então, ali você tem um trabalho enorme de terraplanagem, embora a região seja uma região plana, que ela fica ali na região do lago, ali em Palmeira, já dentro do município de Palmeira, 30 quilômetros aqui de Ponta Grossa, toda a movimentação de terra, a instalação de indústrias dentro do sítio aeroportuário, seguramente haverá, o governo federal ele vai ter ou a duplicação da rodovia que liga ali para a região do lago, região ali de Palmeira, seguramente haverá necessidade de construção de um anel ferroviário para permitir a intermodalidade, que é um assunto que eu estou tratando desde o início da nossa web. Então, Annelise, você veja, vai ter uma movimentação de terra muito grande, vai ter construção de indústrias, você vai ter a duplicação de uma rodovia, você vai ter a construção de uma nova, de um modal ferroviário. Então, isso gera um impacto nas questões ambientais muito grande. Você tem área de mananciais, você pode ter ali sítios arqueológicos, você vai ter desmatar algumas áreas de araucária, áreas que é da Mata Atlântica. Então, os órgãos ambientais, eles têm que fazer esse levantamento amplo, e como é uma área enorme, é um empreendimento gigantesco, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. Para quê? Porque em cima desse levantamento vão ser feitas, elaboradas, tanto por parte da companhia aeroportuária, que vai ser responsável pelo empreendimento, e daí também sugestões dos órgãos públicos, dos órgãos do Ministério IAP, os órgãos ligados à parte ambiental, de adoção de sugestões de implantação de um conjunto de ações mitigadoras. O que é isso? É um conjunto de ações que vai minimizar esses impactos ambientais. Então, por conta disso que o empreendimento ainda não está startado. Mas isso eu vejo pelas últimas informações que a gente tem, que é um processo normal, é um processo pesado, realmente, mas é de curto de prazo. Isso em breve vai estar liberado, e essa informação eu tive do próprio presidente da companhia aeroportuária, que é o Edson Borozovski, que é o presidente dessa companhia. Nós tivemos uma reunião em Curitiba, onde ele estava presente, e essa informação
foi passado por ele próprio para mim. A gente torce, porque isso vai gerar, vai trazer um avanço extraordinário para a região. Para que vocês possam ter uma ideia, um aeroporto similar a este, um aeroporto dessas proporções, ele gera, só de empregos diretos, na ordem de 14 mil postos de trabalho diretos, com toda essa infraestrutura que a gente está colocando aqui. Então, o volume de empregos, o volume de receita, o volume de renda gerado será extraordinário para toda a região, né? E seguramente os municípios do entorno vão ser seriamente afetados positivamente. Respondido, Denise? Ok. Que mais? Estamos quase próximo aqui do nosso prazo, do nosso tempo. Se vocês tiverem alguma outra colocação, estou à disposição de vocês. Mais nada? Vocês estão nos polos ou vocês estão acionando a web da casa de vocês? Eu não tenho ideia aqui de quantas pessoas estão participando do fórum. Aqui o Jean está na casa, né? A Nelise está em casa, a Cláudia também está em casa, a Ana Raquel. Que bacana, que joia. Eu não tenho aqui dos polos, não sei se a gente não. Seria bacana se a gente soubesse qual o volume de público, né, que a gente está participando, né? A conexão é boa, vocês conseguem o vídeo, vocês conseguem, a resolução é boa, o áudio também chega bom aí para vocês, só para eu ter uma noção como é que estou chegando aí na casa de vocês. A Josiane disse que tá ok lá, a Annelise que não teve problemas com a conexão, de Norberto tudo perfeito, para mim tá bom, do Jean, né? Que bom, que jóia. Fico contente de ter ajudado vocês todos aí. Senhores, eu então vou finalizando aqui. Agradeço. A Cláudia entrou aqui, ó. Aqui o vídeo é bem, mas o áudio veio meio chiado, né? O Dinarte, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, Dinarte. A Ana comenta que no Polo a transmissão é um pouco ruim, né, Ana? O Jean, esta web, o link, o pessoal aqui do setor, eles em breve, seguramente na semana que entra, eles vão colocar um link ali onde você tem aquela aba escrito web conferência, ali nesse momento está colocado a data e horário, né, deste evento. Mas semana que vem, seguramente, eles já vão disponibilizar o link para que você possa ter o acesso de novo a essa web. Então você vai poder rever várias vezes, reunir esses dados, rever esses conceitos, essas ideias, né, que a gente trouxe para vocês. Então isso, seguramente, semana que vem, vai estar disponibilizado para vocês. Ok? Jean, obrigado, Jean. Então eu vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo o apoio, agradecendo o empenho, obrigado pelas contribuições, pelas participações, e vejo, diariamente eu entro na plataforma,
eu estou postando várias notícias. Qual que é o meu pedido? Entrem no fórum, comentem, como a gente fez agora, discutam, vejam, digam se a boa notícia é boa, se não é, o que contribui, e também que vocês possam acrescentar, teve contato com uma notícia bacana, que é importante no Brasil, no mundo, acrescentem. O fórum é justamente para isso, para a gente trocar informações. Tá bem? Eu vejo vocês diariamente pela plataforma. Muito obrigado pela participação. Bom final de semana a todos vocês. Nos vemos nas próximas webs também. Tá joia? Um prazer enorme falar com vocês. Uma boa tarde a todos vocês. Um abraço.